Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo, volume 2 de James Stewart, seção 14.3, exercício 54. Vamos anunciar. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem. F de xy igual a seno ao quadrado de mx mais ny. Bom, então vamos começar aí derivando parcialmente aí a primeira derivada em relação a x. Del f, del x vai ser igual. Bom, para derivar essa função, temos que usar a regra da cadeia, pois o seno está ao quadrado. Então, primeiro deriva a função ao quadrado, tombo 2. Então, fica 2 vezes o seno elevado à primeira potência de mx mais ny, vezes. Agora, vou derivar a função seno. Derivada da função seno, né? Cosseno de tudo que está lá dentro, mx mais ny, vezes a derivada de dentro, derivada de mx, é ele, derivada de ny, 0. Então, essa é a primeira derivada. Reescrevendo, temos del f, del x como sendo 2 vezes m, vezes o seno de mx mais ny, vezes o cosseno de mx mais ny. Bom, essa é a primeira derivada em relação a x. Agora vamos pegar esse resultado e derivar em relação a x novamente. Derivada de segunda ordem, del 2f, del x2. Isso igual. Aqui, o 2m é constante. Apenas copia. Vou abrir um colchetes aqui. Primeiro, aqui temos que usar a regra do produto. Então, vamos derivar a primeira função, derivada do seno, cosseno. Cosseno de mx mais ny. Vezes a derivada do que está dentro, derivada em relação a x, dá m. Vezes, copia a segunda função, cosseno de mx mais ny. Aí, mais, copia a primeira função do jeito que está, seno de mx mais ny. Aí, vezes, deriva a segunda função, derivada do cosseno, é menos o seno de tudo que está lá dentro, mx mais ny, vezes a derivada do que está dentro, derivada de mx, m. Aí, fecha e fecha o colchetes novamente. Bom, arrumando a segunda derivada em relação a x, vai ser aqui o que a gente tem? O m, aqui ó, tá nesses dois termos. Ele sai e fica ao quadrado, 2m quadrado. Aí a gente vai ter o quê? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de mx mais ny. Seno vezes seno, seno ao quadrado, com menos dali, menos seno ao quadrado de mx mais ny. Fecha, fecha. Bom, se a gente utilizar a propriedade de ângulo duplo, a gente tem a seguinte propriedade. O cosseno de 2x, ele é dado pelo cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Então, aqui a gente tem o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E o x seria tudo que está lá dentro. Então, podemos reescrever aí d2f dx2 como sendo 2m quadrado cosseno de 2 vezes o x, sendo que o x é mx mais ny. Tá? Essa é a derivada de segunda ordem em relação a x. Agora, precisamos derivar em isso daqui que a gente derivou, derivar em relação a y. Então, vamos ter aí, ó, d2f. O que eu tinha derivado em x, agora eu vou derivar em y. Vai ficar igual. Copio 2m, aí abre um colchetes. Produto também. Deriva a primeira derivada do seno, cosseno. Cosseno de mx mais ny. Aí vamos ter vezes a derivada que está dentro. Derivada de mx, 0. Derivada de ny, n. Copia a segunda. Cosseno de mx mais ny. Aí, mais. Copia a primeira do jeito que está. Seno de mx mais ny. Vezes
Deriva a segunda, derivada do cosseno menos o seno de mx mais ny, vezes a derivada que está dentro, derivada de mx zero, derivada de ny, n. Fecha, fecha. Arrumando aí, vamos ter d2f dy dx igual. Aqui, o n está nos dois termos, aí coloca em evidência, fica 2mn. Tá? Aqui dentro vai sobrar cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado, menos seno vezes seno ao quadrado. Que é a mesma coisa que a gente vai ter aqui, que vai dar exatamente isso daqui, ou seja, o cosseno de 2 vezes mx mais ny, já simplificando. Essa é a segunda derivada aí em relação a y, x primeiro e depois y. Agora vamos fazer a primeira derivada em relação a y. Vamos ter lá, ó, del f, del y. Derivando em relação a y, vamos ter primeiro tombo 2 vezes o seno de mx ny. Derivada do seno, cosseno de mx mais ny. Derivada do que está dentro, mx zero. Ny dá n, tá? Ou seja, essa é a primeira derivada aí, ou seja, del f, del y, a gente vai ter 2n vezes o seno de mx mais ny vezes o cosseno de mx mais ny. Essa é a primeira derivada em relação a y. Agora vamos derivar o que a gente derivou aí. Em y, vamos derivar novamente. Deu 2f, del y2, igual. 2n é constante, copia. Aí aqui, regra do produto novamente. Derivada do seno, cosseno de mx mais ny, vezes derivada do que está dentro, 0 e n, vezes a segunda função do jeito que está, cosseno de mx mais ny, mais, aí, copia a primeira do jeito que está, seno de mx mais ny, vezes, deriva a segunda, que dá menos o cosseno, ou menos o seno de mx mais ny, vezes a derivada que está dentro em relação a y, n, fecha e fecha de novo. Arrumando aí, vamos ter d2f, dy2, em evidência põe o n, que está nos dois termos, e aí a gente fica 2n ao quadrado, aqui sobra cosseno, vezes cosseno é cosseno ao quadrado, e aqui sobra menos seno ao quadrado, que é seno vezes o seno. Então, aplicando novamente aqui essa condição, fica vezes o cosseno de 2 vezes mx mais ny. E, por fim, derivando essa função, aí a segunda vez, agora vou derivar em x o que eu derivei em y, a gente vai ter 2n constante, copia. Aí, deriva a primeira, cosseno de mx mais ny, vezes, deriva o que está dentro, vou derivar em x, agora vai ficar m. Copia a segunda do jeito que está, cosseno de mx mais ny. Aí, mais, copia a primeira, seno de mx mais ny. Deriva a segunda, derivada do cosseno menos o seno de mx mais ny, vezes a derivada do que está dentro em relação a x, m. Fecha e fecha o conceito. Ou seja, arrumando aí, d2f del x del y vai ser igual a 2m. O m fica aqui em evidência, então 2mn. Aí, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, menos seno vezes seno ao quadrado, que vou escrever como cosseno de 2 vezes mx mais ny. Essas são todas as derivadas de segunda ordem. Lembrando que as derivadas cruzadas dão o mesmo valor para uma função contínua. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like
Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!